seja o nome do Senhor. Glória Vocês be to podem God. sentar, meninas. You can see it. Tem O alguns, pessoal está muito alto, muito. tem alguns meninos, né, aqui. There are a few boys here as well. Glória a Deus. Glória Então, to God. queridas, eu já fui apresentada, eu moro lá em Salvador, Bahia, I've been introduced already. I live in Salvador, Bahia. no Brasil, mas eu sou sergipana. In Brazil, but I am from Sergipe. Só que eu já tenho 20 anos lá em Salvador. But I've been living in Salvador for the past 20 years. Aí tem uma mistura de sotaque, né? There is a mixture of accents. E enquanto eu pedi a Deus que palavra levar para aquelas meninas, And while I was there asking God, what is the word that I can bring to the girls? há alguns dias vem no meu coração And a few days, it came to my heart. um assunto simples, A simple subject, comum, common. contudo, eu sei que é o que Deus quer que a gente fale. However, I know that this is what God wants us to speak about. Amém? Amen. Em Provérbios 14, verso 1, In Proverbs 14, verse 1, diz assim: a mulher sábia it says that the wise woman, edifica a sua casa, she builds up her house, mas a insensata but the fool, com as próprias mãos a derriba. with her own hands, she tears it down. Existe um propósito de Deus para conosco, mulheres. There is a purpose of God with us women. E entre tantos propósitos, And among so many purposes, esse é talvez um dos principais. this is probably one of the main ones, É que Deus nos chamou para sermos edificadoras. is that God called us to be builders. E muitas vezes nós dizemos, mas como é isso? But many times we say, how is it? Lembrando que esse versículo não fala esposa, fala mulher. Remember that this Bible verse Amém? doesn't say the wife, but Então, the woman. as solteiras, as adolescentes, The single ones, the sexo teenagers. feminino, It's for the girls. foi feito por Deus para edificar. If you are a girl, God created you to build. Porque nós podemos incorrer naquele erro de dizer assim, não, mas é para a esposa isso aqui. Because we might end up saying, oh, it's just for wives. Mas não é para a mulher. No, it's for a woman. Mas como edificar? Nós precisamos saber. How can we build? We need to know. E esse é o tema desta noite que eu quero falar. And this is the subject of the message I want to share with you tonight. Nós fomos levantadas como edificadoras We've been raised as builders para edificar outras. to edify, to build Eu others. vou dizer de novo. I'll say it again. Somos edificadoras We've been edified para edificar outras. to edify others. Queridas, o mundo precisa. The world needs. Nós estamos na geração certa. We are in the right generation. Você está no lugar certo. You are in the right place. Deus não se enganou em ter trazido a você nesse século. God didn't make any mistake to bring you to this time. E é a geração And this que generation, eu creio and I believe, que vai ver Jesus voltar. this is generation that will see É Jesus a coming. geração This is the generation do maior avivamento. of the greatest revival. É essa geração. Is this generation. Avivamento que suplantará a Rua Azusa, Revival that will be greater than Azusa Street, os de John Wesley, of John Wesley, o de Toronto, of Toronto. o que você lembrar de avivamento, Whatever you remember of revival, o que está por vir nessa geração, what is about to come in this generation suplantará will be bigger. qualquer avivamento. Any other revival. Mas para isso, But for that, nós mulheres we women, devemos ter uma consciência we must know do nosso papel what is our role nesta geração. in this Eu generation. vou dizendo logo a vocês. I'm going to say that to you. E me ame até o fim. And love me to the end. Não tem tempo mais para mimimi. We have no time for foolishness. For pity party. Não temos mais tempo, queridas. We don't have any time for that. Para se incomodar porque a irmã passou e não deu uma paz do Senhor, não falou. to be Porque a esposa annoyed do be- pastor esqueceu de falar. to be annoyed Não tem because mais tempo. someone Porque didn't greet esqueceu us. do meu aniversário. Someone Não tem forgot my mais tempo para birthday. isso. We don't have time for that.
Porque nós fomos chamadas para edificar outras. We've been called to edify other people. E existe uma fórmula dada por Deus And there is a formula that God gave us. para que nós possamos desempenhar esse papel de edificadora. So we can do our role as edifiers. Quantos querem builders. descobrir nessa noite? How many of you want to discover that Vamos para tonight? 1 Coríntios 14. Let's open in 1 Corinthians chapter 14. Amém? Estão comigo? Amen. Are you with me? 1 Coríntios 14, 1 Corinthians 14, do verso 1 em diante. from verse 1. Vamos para o verso. Desculpa, eu estou ainda em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 14, verso 2. 1 Corinthians 1, Diz assim: 14, 2. Pois quem fala em outra língua It says, for anyone who speaks in a tongue não fala a homens, does not speak to men, senão a Deus, but to God. visto que ninguém o entende, Indeed, no one understands e him. em espírito fala mistérios. And he utters mysteries with his spirit. Mas o que profetiza fala aos homens, But everyone who prophesies speaks to men edificando, for their strengthening, exortando encouragement, e consolando. and comfort. Verso 4. Verse 4. O que fala em outra língua, He who speaks in a tongue a si mesmo se edifica. edifies himself. Eu quero parar aqui nessa parte do versículo. And I want you to stop in this verse here. Existe uma fórmula dada por Deus There is a formula that God gave para que nós sejamos so we mulheres edificadas, can be women who are para edificar edified outras, to edify para others, edificar o mundo aí fora. to edify the world out E there. nós vamos para o sentido dessa palavra edificar. And let's see the meaning of this Amém. word, edify. Amen. Eu vou ler esse versículo I will read this na verse. Bíblia Amplificada. The Amplified Version. Diz assim, porque aquele que fala em uma língua desconhecida It says, because those who speak in an unknown language não fala a does homens, not speak to men, mas a Deus. but to God. Porque ninguém entende o seu significado. Because no one understands its meaning. Porque no Espírito, Because in the Spirit, ele pronuncia He pronounces, verdades secretas utters secret truths e coisas ocultas, and things that are hidden, não óbvias ao entendimento. not obvious for understanding. Olha que privilégio. Look, what a privilege. Depois que nascemos de novo, After we are born again, o maior presente que Deus pôde nos dar the greatest gift that foi o God batismo no could give Espírito us Santo. was the baptism with the Holy Spirit, com a evidência em falar em with línguas. the evidence of speaking in other tongues. Nós, da palavra da fé, We of the word of faith, aprendemos que ser cheio do we've Espírito learned that to be filled with the falar em Spirit, línguas to speak in tongues, não precisa mais fazer tantos we sacrifícios. don't need to do so many sacrifices. Eu não sei quanto a você, I don't know about you, mas eu nasci de novo na igreja presbiteriana. but I was born again in the Presbyterian church. E por 5 And anos, for 5 years, eu chorava I would cry aos pés da minha cama. at my bedside. Me batiza, Senhor. Baptize me, Lord. Primeiro que a minha igreja não cria, não pregava sobre isso. So first of all, my church didn't believe that and didn't preach about Mas, that. mas eu tinha algumas amigas But I had some friends, de oração. prayer friends. Sabe aquele grupinho You know that group? que vai para monte, There we go up the que faz mountain, vigília? that pray over the night. Eu queria muito ir ao monte buscar o enchimento do Espírito. And I wanted to go up the mountain to seek for the filling of the Spirit. Mas meu esposo não deixava. But my husband always said no. Então eu a convidava para ir para minha So casa. I invited his friends to Orar come to my comigo. house to pray with E me. ela disparava em outras And línguas. she would just start speaking in other tongues. E eu dizia, Senhor, por que eu não sou batizado? And I would say, Lord, why is it that I am not Aí ela baptized? dizia assim, olha, você tem que jejuar And mais. she would say, but you have to fast more. Você tem que ir para aquela You vigília. have to go to that prayer meeting. Você tem que colocar milho You have to put corn no on the chão floor e ficar de joelhos and knee on nos it, grãos de on the milhos, grains of corn, porque isso vai gerar muita dor. because that will cause E pain. esse sacrifício And that vai fazer sacrifice você receber o batismo. will cause you to receive the baptism. Quem já passou por coisa parecida aqui? Anyone here went through something like that?
Tem alguém de Aracaju aqui. Someone from Aracaju Meu here. Deus, que coisa linda. What a beautiful thing. Ela vai lembrar disso. She Da minha remember igreja that lá. from my church there. Gente, mas graças a Deus, But thanks be to God. eu vou contar um segredo. Eu ficava com raiva de Deus. I'll share a secret. I was angry Porque with eu God achava because I que ele thought gostava mais daquela minha amiga. that He liked more Porque my ela friend falava em línguas because she spoke in other tongues do que de mim. than me. Eu dizia, Deus prefere ela. I would say God prefers her. Mas graças a Deus, But thanks be to em God. 1996, In alguém me 1996, convidou para estudar no Rema. someone invited me to study at Rhema. Que a época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. And at that time, it was a Word of Life Bible Training Center Lá em Aracaju. in Aracaju. E a irmã Zuleika, And then our sister Zuleika, domingo anterior, one Sunday o before, pastor caiu na besteira de convidá-la para a escola dominical. the pastor, he invited her to preach. Yeah, he was out of his mind and he invited her to share at the Sunday school De uma igreja presbiteriana. from a Presbyterian church. Ela foi tão ousada. She was so bold. Ela falou do batismo do Espírito Santo. And she spoke about the baptism in the Holy Ou Spirit. seja, era tudo ou nada. Well, she Ou ela, Você vai falar de novo. ela correu isso de nunca mais voltar ali. she just assumed the risk of never being invited again. E aí, queridos, quando ela fez o apelo, quem estava lá? Eu. And then when she did the altar call, who Ela was there? só Me. colocou as mãos. She just touched her hands. E eu caí no poder. And I just fell under the power. Eu não falei na mesma hora. I didn't speak straight away. Mas ela muito sábia disse assim: Vania, quando você chegar em casa, But she was very wise. She said, Você- Vanya, when you go back home, você pode estar tomando you banho, might be having a shower, fazendo alguma coisa na doing cozinha. something in the kitchen. E você vai orar em línguas. You're gonna pray in tongues. Só agradeça. Just thank God. E queridos, naquele mesmo dia, And that same day, eu lavando os pratos, I was washing the dishes. eu percebi uma palavra diferente saindo dos meus I lábios. just noticed the different words coming out of my lips. Era só assim: It was just like that. cantare, cantare, cantare. Ela ainda lembra. I still remember. Mas já era But ele. it was that. It was him. Por que eu estou falando sobre isso? Why am I saying this? Porque, queridas, nós somos tão agraciadas Because we have a great gift. em não passar por tantos erros doutrinários. We are blessed for not going through so many doctrine mistakes. Fomos ministradas, We've been ministered. que recebemos pela fé. We receive by faith. Eu acredito que quase todas, né, já falam em línguas. I believe that almost everybody here can speak in other tongues. E por que não estamos sendo mulheres sábias edificadoras? And why are we being wise women edifying? Porque, queridos, aqui o apóstolo Paulo diz Because here the Apostle Paul says que quando nós profetizamos, that when we prophesy, e vocês sabem, não sei se alguém sabe, and you know, and I don't know if anyone here knows, o Senhor me deu a graça, o privilégio but the Lord gave me the grace and the privilege de criar o treinamento profético lá no Brasil e que está vindo para o mundo. of opening the prophetic training in Brazil, and now it's going to the world. Daqui a pouco eu coloco a propaganda. Pode colocar? Can you put the art Eu here? deixei a mídia doidinha agora. Now I'm making it hard for the media team. E também a escola de profetas com o nome Curso de Ativação Profética. And also the School of Prophets with the name Prophetic Activation Course. Então, eu anoto coisas. So I make notes. Eu estudo. I study. Porque essa história de dizer que profeta não estuda é mentira. Because when someone says that prophets don't study, that's a lie. Eu gosto de grego, I like de Greek, hebraico. of Hebrew. Eu estudo bastante. I study a lot. Mas assim, a gente sobe para pregar uma coisa. But when you come to preach Daqui one a thing, pouco dá uma profecia logo de cara. and then you give a prophecy, Para alguém que está ouvindo.
And then just to see if you... Então, deixa eu falar rapidamente Oh, there. sobre o treinamento profético. Aqui em Portugal, So let me just speak quickly about the prophetic training here in Portugal. é de 12 a 16. Esse cartaz está com um errozinho ali. É 12 a 16 desse mês. There's a small mistake there, but it's from the 12th until the 16th of Então, March. se você não pode estar lá em Lisboa, você pode fazer online, tá bom? If you're not in Lisbon, you can attend online. Mas por que eu estou falando isso? But why am I saying this? Porque o profetizar Because giving prophecies edifica a igreja, is to edify the church, o corpo de the Cristo. body of Christ. Mas nós temos But we have essa ferramenta poderosa this powerful tool dada pelo Espírito Santo given by the Holy Spirit de sermos edificadas to be edified pessoalmente personally através da oração em línguas. through praying in other tongues. Tem um detalhe, There is a queridas. detail here. Não é Deus que vai nos edificar. It is not God who edifies us. Essa responsabilidade é nossa. This responsibility is ours. Eu comecei falando And I started speaking que talvez fosse um assunto muito comum, that maybe it would be a very common subject, mas eu posso te garantir, but I can guarantee extremamente necessário that it's extremely necessary para uma conjuntura como esta, for such a time like this, para uma geração como esta que vivemos. for this generation that we live. E eu quero destrinchar um pouco And I want to open o here. que significa edificar. What does it mean to edify? Quando o apóstolo Paulo disse que quando oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmas. When the Apostle Paul says that when we pray in tongues, we edify ourselves. Verdades secretas de Deus vêm para o nosso coração. Secret truths from God comes into our heart. Nós temos um convite We have do an Rei da invitation Glória from the King of Glory para participar desses mistérios divinos. to participate in these divine mysteries. A oração em línguas é a porta para o sobrenatural. Praying in tongues is the door for the supernatural. Onde esses segredos e mistérios divinos estão? Where are these secrets, these mysteries from God? Na mente de Deus. In God's mind. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, But the Bible says that the que Spirit of habita dentro God, de nós, who dwells on the inside of us, perscruta a mente de Deus. He searches the mind of God. Então, os segredos do Senhor So the secrets of the Lord, não precisam ser segredos mais para nós. they don't have to be secrets for us anymore. Porque somos surpreendidos com coisas terríveis, Why are we surprised with terrible things? ficamos assustados. We get scared. Eu posso te dizer, And I can tell you, na maioria das vezes, most of the times, é porque não estamos ativando it's because we are not activating a oração em línguas. the prayer in other tongues. Por mais que nós sejamos batizados no Espírito Santo, Although we are baptized in the Holy Spirit, não temos dado o devido valor. we are not valuing it enough. Eu passei 5 anos For 5 years, clamando a Deus I was crying to para ser God batizada. to be baptized. E queridas, hoje é tão simples para nós. And today this is É so pela simple for fé. us. It's by faith. E não damos o devido valor. And we don't value it enough. Às vezes oramos línguas emergenciais. Sometimes we pray emergency Mas tongues. o Espírito Santo, But the Holy Spirit, Ele quer que nós tenhamos comunhão diária. once that we have a fellowship daily. Até na hora que a gente acorda para ir para o banheiro à noite. Even when we wake up in the middle of the night to use the toilet. Deus não quer que sejamos surpreendidos pelo inimigo. God doesn't want us to encounter the enemy by surprise. No Brasil tem um ditado popular. In Brazil, we have a saying: Quando você vem com o milho, when you come with the corn, eu já venho com a fubá pronta. I come back with a corn cake done. É dizer ao diabo assim: So it's like the devil. quando você vem com a sua armadilha, When you come with your schemes, o meu pai my Father já me revelou muito antes. revealed to me Alguém way está before. entendendo, Are you queridos? understanding? Então, edificar So edifying significa
algumas coisas no dicionário Webster, mais ou menos que isso que fala, né? It means a few things in the Webster Dictionary. Porque quando nós oramos em línguas, Because when we pray in other tongues, Deus vai nos mostrar coisas que vão acontecer. God will show us things that are about to come. Isso não é só para profeta. This is not just for prophets. É para cada filho de Deus. It's for each child of God. Segredos revelados. Secrets that are revealed. Então, a palavra, um dos conceitos de edificar, One of the meanings of edifying, significa ascender. it means to ascend. Quando eu oro em línguas, When I pray in other tongues, eu ascendo I am lifted. I o fogo de ascend. Deus em minha vida. I lift. I light up a fire of God on the inside of me. A gente lembra que Timóteo, quando estava esmorecendo na You fé, remember when Timothy was weak in his faith, o apóstolo Paulo escreveu para ele. the Apostle Paul wrote to him. Está lá em 2 Timóteo 1,6. It's in 2 Timothy 1:6. Dizendo, Timóteo, desperta o dom que há em ti. And he says to Timothy to wake up the gift on inside of him, to bring it to life again. No grego original está assim, reacenda as brasas, In the original Greek, it says to light up again, atice a chama. to make the flame bigger. O frio aí fora, mas não pode apagar o fogo de Deus dentro de nós. The cold out there cannot Não- quench the não- fire of God on the inside of us. Não pode haver esse tipo de desculpa. Eu moro na Europa. We can't have this kind of excuses. Oh, I Os live in maiores Europe. avivamentos saíram daqui. The greatest revivals E started você está here. sendo preparada para trazer de volta. And you've been Eu estou prepared to falando bring it back. I'm profeticamente. speaking prophetically. Nós vamos sair daqui incendiadas, We will leave out of this place ativadas. on fire. Nós vamos orar em alive. outras We will línguas pray in other de tongues novo, again, intencionalmente. intentionally. Não é orar por orar. It's not just praying for É praying sabendo que o fogo only, de Deus está se movendo but the em fire of God is nós. moving in us. Edificar é acender. It's to É o light fogo up again. interior que está em The nós. fire that's on É the inside of manter us. isso queimando dentro de nós. Keep it Eu burning não on the inside preciso of de us. conferência em conferência I don't ser need avivada. conference, Eu a tenho que ser conference to avivada be todos os alive dias. again. I can have that every day. Aqui um ajuntamento de mulheres santas ungidas para sair daqui prontas para incendiar This o is a mundo. gathering of holy women blessed so we can get out of this place and put fire, the fire of God in the world. Não é somente para 3, 4 dias de It's conferência. not just for 3 or 4 days of a conference. Vamos parar de culpar as pessoas, queridas. Let's stop blaming Ah, other eu não people. sou isso por causa de fulano. I'm not this because of so and so. Ah, ninguém nunca me dá oportunidade. Oh, nobody gives me an opportunity. Eu tenho um chamado. I have a calling. Ninguém me vê. But nobody sees me. Estamos nos edificando? Are we edifying ourselves? Estamos acendendo dentro de nós, Are we mantendo a lighting chama up and keeping quando the ninguém flame vê. when nobody sees No lugar that? secreto, In our no secret banheiro. place, in the toilet. Como vamos edificar outras se não somos edificadas? How can we edify others if we are not edified? Sabe, mas às vezes estamos impondo, eu estou me colocando também nisso. I'm putting myself in these situations as well. Impondo as mãos nas pessoas. Sometimes we are laying hands on people, Como diz irmão Reiga, as Brother Hagen said. mãos vazias em cabeças vazias. Empty hands on empty heads. Porque só queremos liberar a palavra para o povo. Because we just want to Só release impor word as for mãos. people. Just laying hands. É um hábito tão feio. It's an ugly habit. E a gente deve ter consciência. And we need to be Será que eu estou aware. edificada? Estou cheia? Am I edified? Am I Estou cheia do filled? fogo? Cheia do fogo. Am I filled with a fire? Será que eu estou aquecida por dentro? Am I warm inside? Para poder impor as mãos nos outros To lay e ver hands on mudança others nas And pessoas? to see people changing? Por favor, me ame até o fim. Please love me to the end. Eu vim aqui como um botão de start. I came here as a starting button.
Sabe o que é isso? Eu vou colocar o botão. I'm going to press the button. E você vai correr. And you're going to run. Eu sei que muitas coisas que eu estou falando você já sabe. I know that many things that I'm saying you already know. Mas como diz uma companhia aérea no Brasil, But as a flying company in Brazil says, é a companhia Azul, Azul, diz assim, it says, eu sei que você já sabe, I know that you already know, mas but coloca o cinto, fasten your seatbelt. ouça as instruções, Listen to the porque é instructions segurança para você. because it's security for you, safety for O you. que eu estou falando aqui, What I'm saying Você já here, sabe. you already know. mas Deus mandou dizer que é segurança para nós. But God told me to say to you, Primeiro this is safety for significado us. é aquecer, manter queimando. So the first meaning is to warm up and to keep it burning Nos dias bons e nos dias maus. in good days and in bad days. Sensível ao Espírito Santo. Sensitive to the Holy Spirit. Ouvindo os segredos de Deus. Listening the secrets of God. Sabe, queridos, meses antes da pandemia mundial, You know, months before the pandemic, eu gosto muito de orar numa rede, I like to pray rede, balançar. on a hammock. Just De swinging. balanço, para balançar. Just swing. Eu ouvi do Senhor, And I heard from the Lord. dobre o número de horas em oração em línguas. Double the amount of times, of hours that you pray in tongues. Eu não sabia o que era. I didn't know what was that. Pessoas me perguntaram, Deus te avisou da pandemia? People ask me, did God tell no. you about the pandemic? Não. No. Mas ele me deu algumas instruções. But he gave me some E instructions. por uns 3, 4 meses, And for 3 or 4 eu months, orava 2, 3 horas ininterruptas em outras I línguas. would pray for 2 or 3 hours non-stop in other tongues. Eu não sabia o que era. I didn't know why. Eu só estava obedecendo aquele comando. I was just obeying the command. De repente, Suddenly, a pandemia se instaurou. the pandemic E eu vou te was there. dizer, And let me tell you, Deus mandou ir para o Instagram. God told me to go to Instagram. Eu não sabia o que era mexer num celular. I didn't know how to use Você my vai phone. pregar cura para o meu povo. You're going to preach healing to Você my vai orar por people. pessoas pelo Instagram. You're going to pray for people through Instagram. Você vai enviar mensagem para as mulheres da igreja. You're going to send messages to the women in the church. Você vai orar por pessoas ao vivo ali, olhando para a tela do celular. You're going to pray for people there live. E elas vão ser looking livres to da the morte. phone screen and they will be set free. Então a pandemia não pegou a gente de So surpresa. the pandemic didn't catch us by surprise. No sentido de que nós sabíamos In the sense that we knew que precisávamos estar preparados that we needed to be prepared para aquele momento. for that moment. Sabe, Amazia, eu vou te dizer. And let me tell you, Eu não tive Covid. I didn't get COVID. Covid. Yeah, I didn't get Eu COVID. não sei o que é Covid, como é em inglês. I don't know what. Ah, ok. E para a glória de Deus, muitas pessoas foram salvas. And for the glory of God, many people got saved. Eu não tive medo. I was not afraid. Eu enfrentava lugares com contaminação, I would face and go to places where contamination was there com uma direção do Espírito Santo, with the direction of the Holy por Spirit. causa daquele tempo de edificação. Because of that time Eu of estava edifying, aquecida. I was hot, I was O burning. outro sentido And the other meaning é construir, is to build, aquecer, to warm up, construir a si to mesmo. build yourself. Sabe um edifício? You know, a building, A parte mais forte de um the edifício strongest part of a building não é aquela deslumbrante. is not the A que é building. visível. What is É a que está visible embaixo. is what is under Oração it. em línguas Praying in nos tongues constrói por dentro. builds us on the inside. Aquela mulher covarde se torna uma leoa. That woman who was a coward now is a lioness. Aquela mulher angustiada se torna corajosa. That woman who was in anguish now she's courageous. Ah, mulher, você sabe o que eu passei. Oh, you Irmã, know what I went through. o passado Sister, ficou na cruz. the past is on the cross. A gente para de estar dando tantos argumentos. We stop having so many excuses. Nem Deus aguenta mais. Not even God can put up with these Nem a anymore. sua vizinha. Not even your neighbor.
as suas desculpas, amados. with your excuses. Sabe, construir significa ampliar o nosso espírito. To build up, it means to amplify our spirit. Deus está buscando oportunidades, amados, de se mover em nós. God is seeking for opportunities to move through us. Mas como Ele vai se mover em mulheres, estou falando para mulheres, But how can he move in women? I'm talking to women que sempre se auto-vitimiza. who are always seeing themselves as victims. Sempre está com cara de que chupou limão azedo. Is always with that face as if she was just tasting lemon, Só murmura, just complaining, só reclama, just só coloca murmuring, desculpa, argumento e fulano, culpa em just pessoas. arguments and blaming Eu people não and tenho isso por causa excuses. disso, eu não faço isso por causa de I don't fulano. have this because of this. I don't do this because of so and so. Quando a gente é construída no secreto, But when we are built up in the secret, porque não é construída correndo e pulando, não. we are not built up when Isso we are é running and consequência da jumping. construção lá dentro. This is a consequence of building up on the secret place. Porque a maior estrutura do prédio está interna. Because the greatest structure of the building is under the earth. Quando eu oro em línguas, eu construo dentro de mim um edifício. When I pray in other tongues, I'm Com building vigas inside bem of me a firmadas. building. Very strong. Nós nos tornamos, olhe para mim, Look at me. We become não mulheres interesseiras, not women who are interested mas in things, interessantes. but interesting. Eu vou dizer de novo. I'm going to say it again. Deus quer que você seja uma mulher interessante. God wants you to be an Que pessoas interesting queiram estar woman. perto de você. People want to be close to you. Saber qual é a razão do seu sucesso. To know what's the reason for your success. O pastor Gleison e Fred e o pastor Vanderlei vieram lá agora de Tulsa. Pastor Gleison, Fred, and Vanderlei, they just came back from Tulsa. E eles disseram algo que me marcou. And they said something that marked. Eles ouviram várias pessoas ministrando. They heard many people preaching. Mas teve uma pessoa interessante. But there was one person who was Quando eles interesting. falaram de Patsy Camionette, When they spoke of Patsy Camionette, eles disseram, todos três disseram a mesma coisa. three of them said the same thing. Ela inspira você a orar. She inspires you to pray. Spirit said it's É uma another subject. organização espiritual. It's a spiritual organization. Onde nós vamos deixar o Espírito Santo se mover. When we allow the Holy Spirit to move. Você vai ouvir, corra, você corre. You Você vai hear, ouvir, run, pula e and you você run. pula. If you Você hear, vai jump, ouvir, you jump. vá trabalhar naquele They say, go departamento, to work você in that vai. department. You go. Você não fica preso a You're nada. not stuck to anything, Amém. bound to anything. Amen. Ou seja, quando falamos em línguas, So when we speak in other tongues, nos movemos segundo as instruções de Deus. we move according to the instructions of God. Queridos, não pode ser normal. It cannot be normal. Tantas decisões ou escolhas erradas em nosso meio. So many decisions or choices that are wrong in our midst. Ah, Deus me mandou morar naquela cidade. Daqui a pouco Deus não mandou mais não. Vamos para outro lugar. Oh, God told Ah, me Deus me mandou, to live in this city. Oh, not anymore. Now God Deus told me me to go mandou here. ser um pastor. God told me to be a pastor. Agora não é mais. Now not anymore. Não, eu estou como pastor, eu estou como esposa de pastor auxiliar. Mas meu chamado é esposa de pastor presidente. I am the wife of a assistant pastor. But my Não. calling is to be the wife of the president's pastor. Se você ora em línguas, But if you pray in other tongues, consistentemente e constantemente. consistently and constantly, Eu não estou falando de uma oração de 5 minutos, I'm não. not talking of a 5-minute Pode prayer. começar com 5. You can start with 5 Mas você minutes. precisa But crescer. you need to grow in 30 this. minutos, 1 hora, 30 minutes, 2 horas. 1 hour, É 2 muito- hours. Se eu pegar seu celular If I get ou your seu phone, tablet, eu vou ver quantas horas você passa Or your tablet, I'll see how many hours nas you spend. maratonas de filmes. Não me in diga your que orar 1 movies. hora é muita coisa, não. So don't tell me that praying for 1 Para quem hour quer is too andar no much. poder, é pouco demais. If you want to walk under the power, that's not enough. E não diga que é religiosidade, And não. don't say that this is to be religious. É vida de poder, irmãs. It's life of power, É vida de sisters. milagres. It's a life of miracles. É vida livre de frustração. It's a life free from frustration.
Você vai chegar ao ponto de dizer, se for para ser a vida inteira, até o arrebatamento, ser esposo de pastor auxiliar, serei com muita alegria. You're going to say, even if I have to wait until the very end, until the church is raptured, and I will be the wife of assistant pastor, I will be with a lot of joy. E não viver frustrada. And don't live frustrated. Não, queridas. No. Ordem. Order. O irmão Kenneth Hagin, Brother Hagin, ele se intitulava mestre e profeta. he called himself a teacher and a prophet. Jesus disse para ele, And Jesus said to him, você teve esse acidente you had this accident. que quebrou seu You braço. broke your arm. É porque você está invertendo a ordem. It's because you're changing the Eu te order. chamei, não foi ser para mestre e profeta. I didn't call you to be a teacher and a prophet. Chamei para você ser profeta e mestre. I called you to be a prophet and teacher. A ordem. The order. Mas é tão bom se esconder na capa de mestre. But it's so good to hide yourself Todos vão under aprovar. the cape of a teacher. Everybody will approve you. Alguém disse para mim, você não tem medo de dizer que é profeta? Someone asked me, aren't you afraid to say that you're a prophet? Como eu vou ter medo ou vergonha How can I be afraid or be ashamed? se não fui eu que me auto-intitulei? If it wasn't me who called myself. Não fui eu que me auto-ungi. I didn't anoint myself. Mas é muito mais fácil. But it's much Porque easier. todo mundo vai aplaudir. Because everybody will clap their hands. Se você ora em If línguas you pray in tongues com constância, constantly intencionalmente, and intentionally, estrategicamente, strategically, não por orar, not just for, mas para for capturar a praying, mente de Deus, but to search the mind of você God, não tem medo de dizer quem Deus diz que você é. you'll not be afraid to say who God says that you are. Sua real identidade você vai revelar sem medo. Your real identity, you will reveal with no fear. Sabe o que vai acontecer? Do you know what's going to happen? Quem precisar aprovar, vai aprovar. Those that have to approve, they will approve. Ordem das Order coisas. in things. A oração em línguas, o edificar, significa isso. Vamos correndo para o final. Praying in tongues, Se edify for means that. possível, alguém pode vir para o teclado? If possible, can I have anyone on the piano, please? A quarta coisa que significa edificar é estabelecer. Fourth thing, that the meaning is to establish. Quando eu oro em outras línguas, When eu I pray in other estabeleço tongues, a mim mesmo. I establish myself. A palavra estabelecer é tornar firme, Establish means to cause it to be firm, estável, stable, fixo. fixed. Ajuda a ancorar o crente. It helps to ground the believer. Você fica estabelecido na igreja. You established in the church. Não fica com dúvidas quanto à igreja que deve congregar. You're not confused. In which church should I congregate? Você fica estabelecido na sua profissão. You're established in your profession. Você começa a entender que Deus quer te usar lá no You shopping, start to understand that God wants to use you no in the shopping banco, center, in the bank, nas lojas, in the shops. que eu não preciso de um microfone para ser estabelecida. That I don't need a microphone to be established. Aonde eu for tem um púlpito. Wherever I go, there is a Eu tenho pulpit. segurança em mim mesmo. I am secure in Eu myself. não serei feliz quando eu for reconhecida. I will not be happy when I am recognized. Não, eu sou firme. No, I am firm. Eu sei para que Deus me I chamou. know what God called me. Eu não vou ser movida por críticas ou elogios. I will not be moved by criticism Eu vou ser or by fixa. being praised. I will be fixed, Firme firm nas minhas in convicções. my conviction. Deus falou comigo. God E spoke Ele to vai me. mover todas as And coisas He will move para all cumprir things o que Ele falou para mim. to do what He told me. Nós não vamos ser mulheres instáveis, We will not be unstable women. com devido respeito, With a due respect, bipolares. bipolar.
Uma hora fala com a pessoa, outra hora não fala. One time you speak to the person, the other time Uma hora you don't. chega alegre, glória a Deus. One day you joyful, Irmã, glory e to abraça. God, sister, and you hug. Em outra hora passa que não olha. Another time you pretend you didn't see them. Parece que nunca viu na vida. It seems like you don't know them. No Brasil que acontece It isso. only happens in Brazil. Mulheres instáveis, Women who are inconstantes, inseguras. And not secure, insecure. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa com o devido respeito. Let me say this with E eu due posso falar respect. com propriedade porque eu já passei por depressão. And I can say this because I went through depression. Existem inúmeras razões de depressões. There are many reasons for someone to get into depression. Inclusive do metabolismo, equilíbrio químico e tudo mais. Even the chemistry of your body, your metabolism. Mas tem muita depressão em mulher crente, But there are so much depression in believers que é por causa de instabilidade. because of instability. Porque não ora em Because línguas. they don't pray in other tongues. Eu quero que deixe bem claro. I want to leave it very, to Eu não leave estou it very, dizendo very que clear. esta é a causa, I'm not saying that this is the cause, mas é uma das causas. but it's one of the De não causes assumir. that we don't take. Eu preciso de ajuda. We don't take our place. I need help. Eu preciso de um gabinete para abrir meu coração. I need to speak with my pastor. I need to open my heart. Eu preciso de uma terapia com uma pessoa crente cheia de Deus. I need therapy with someone who's a believer filled with God. Eu tive que admitir que preciso usar óculos. I had to admit that I need to use glasses. E por causa disso eu perco a unção. Is it because of that I will lose my anointing? Quando oramos em línguas, When we pray in other Deus vai tongues, nos direcionar para pessoas certas. God will direct Que us tem a to the unção que right nós people precisamos para nos who ajudar. has the anointing that we need to E help não us. viver perturbando os outros. And not live our life just Você não being foi annoying feita to para other ser people. perturbadora. You are not called to be Você annoying. foi feita para ser edificadora. You are created to be edified. Saia do salto do orgulho, Get out of this pride place. enganando a si mesmo. Deceiving yourself. Busque ajuda. Search for help. A oração em línguas Seek help. Praying vai te in tongues direcionar para o profissional certo. will bring you to Porque the a right professional. unção despedaça o jugo. Because the anointing breaks the yoke. O que eu não posso, amados, é ser perturbada e perturbar outros. But what I can't do is to be annoyed and to annoy others. O avivamento que vamos experimentar The revival that we will precisa de mulher We will edificada. need Vocês estão women aqui? who are edified. Are you here? Edificar também significa crescimento espiritual. Edifying also needs Maturidade espiritual. spiritual growth, spiritual maturity. Uma coisa ligada à One outra. thing connected to the other. Ou seja, eu sou estável, firme, I am eu stable, sou estabelecida I'm firm, e eu I'm cresço established, espiritualmente. and I grow Eu dou spiritually. fruto. I bear fruit. Oração em línguas, amados, nos faz dar frutos. Praying in tongues causes us to bear fruit. Eu sou uma improvável. I am. Improvável. It was unlikely that I would succeed. Eu não tinha condição nenhuma de estar num lugar como I had esse. no condition whatsoever to be in a place like this. Mas eu decidi But I decided crescer to espiritualmente. grow É uma spiritually. decisão. It's a decision. Decida nestes dias Decide today que no próximo ano that next year você vai estar aqui you will be here trazendo outras, bringing all the, porque no decorrer deste ano because throughout this você year edificou. you edified E people. para concluir, And to conclude, edificar também significa edifying also means prosperar. to prosper. Está escrito no dicionário. It's written in the dictionary. Sabe o que significa? Do you know what it means? Quando nós oramos em outras When línguas, we pray in other nós tongues, passamos a conhecer a mente de Deus. we start to know the mind of God. Nós passamos a receber as ideias de Deus. We receive Pense God's sobre isso. ideas. Think about Uma that. ideia One
pode idea mudar a sua vida, can change your life. pode mudar toda a sua It can família. change your whole family. Uma ideia pode mudar uma nação. One idea can change a nation. Quem foi a Dubai sabe como é. If you've been to Dubai, you know how it Aqueles is. prédios imensos, Those great aquela buildings, arquitetura sobrenatural. that supernatural architecture. Mas deixa eu te dizer, But let me tell you, não foi feita por cristãos, it was not built by Christians. homens determinados, Men who were determined, que decidiram fazer em fé, na fé deles. who decided to build by faith in their E faith. nós And we, que acessamos who can os access segredos de Deus, the secrets of God, nós precisamos entender we need to que understand Deus quer nos dar lucros, that God wants to Alguém tá give us entendendo? the prophet. Can you understand this? prosperidade, Prosperity. não só espiritual não, Not amadas, only spiritual, mas financeira. but financial. Quem foi que disse que mulher crente é pobre? Who said that a woman who is a believer has to be poor? Queridos, edificar significa também prosperidade. Edifying also needs Quando eu oro prosperity. em línguas, When I pray in other tongues, eu recebo I receive as ideias de Deus. the ideas of God. Sabe por que homens que não têm conhecimento de Deus construíram aqueles grandes You prédios? know why men with no knowledge of God build those beautiful buildings? Porque não teve um crente, Because there was not one believer, uma crente, one woman believer, que dissesse: Senhor, me dá as tuas who ideias. said, Lord, give me your Que tirasse ideas. uma hora, Show me 2 horas, for 1 hour, for 2 3 hours, for horas, 3 hours, orando em outras línguas, praying in other tongues, até que a until resposta the chegasse. answer comes. Deixa eu dizer uma coisa: Let me tell you, nós somos pobres porque queremos, we are poor because we want to, porque nós temos acesso because we have access a riquezas to de Deus. riches of E God. não é só espiritual. Not only As spiritual, melhores the ideias, best as ideas, melhores empresas, the best companies, os melhores the negócios best tem que businesses, it sair needs to de uma come mulher crente. out of a woman who is a believer. Porque elas não estão chegando até nós? Why is it that they're not coming to us? Porque não estamos investindo tempo Because we're investing em time oração em línguas. in praying in tongues. Eu não quero que você responda, I mas don't só want you to pense. answer, but just think. Quantas aqui por dia, no mínimo, oram 1 hora em línguas? How many here pray for Não at least precisa 1 hour responder. in tongues? Só para você pensar sobre isso. You don't need to say, Quantas just oram to 2 think. horas em outras How many línguas? pray 2 hours in other tongues? Eu não tenho tempo, a gente cria. I don't have time. We make time. Eu deixei um emprego de 30 anos do governo federal do Brasil. I left a job that I worked for the government in Brazil Porque for Deus 30 me years. guiou. Because God Eu led me passei to. 3 anos For 3 years, orando em outras I was línguas praying in other para não tongues, errar. not to make a Em mistake. 2015 eu fui na igreja de Marina lá em Londres. So in Vocês estavam 2015, I went começando. to the church of Eu estava ali Marina in naquele London. período They were starting. I was there in that time de 3 anos for 3 years, sem trabalhar, not working. em uma licença, I was on a leave, mas eu decidi não perder tempo. but I decided not Eu to waste estava naquele time. quarto de hotel, I was in that era orando em hotel room, línguas. praying in Eu não tongues. podia jogar fora 30 anos da minha I vida. couldn't just waste 30 years Um of my salário life. altíssimo. It was a very good 5 anos salary. para me aposentar. 5 years so Parecia I couldn't loucura. retire. That seemed Então eu like precisava craziness. investir tempo But I needed to invest com time aquele que tinha o meu futuro para me revelar. with the one who had my future to reveal to Tem me. mulheres aqui que precisam tomar decisões. Some women here need to make some decisions. Importantíssimas. They are very E important. Deus manda dizer: você não vai errar. And God is telling you, you Se will not você make a tomar mistake. a decisão hoje If you decide de me today buscar de todo o to coração, seek me with all de your heart, investir tempo to invest para time, capturar os segredos de Deus. to seek for God's secrets. E eu vou te dizer, And let me tell you, na última semana, the last week, perto de completar os 3 anos, close to que eu completing 3 precisava years, voltar, that I needed to go eu passei back. por um grande desafio. I went through a very big challenge. Que era loucura se eu deixasse o emprego. It was a crazy thing to leave that job. Mas eu construí naqueles 3 anos. But I built
in those 3 um years. edifício forte em A mim. very strong Eu tinha building. certeza que foi Deus mandando eu sair. I knew, I was assured that Então it was aquilo não God me telling me to abalou. leave. So that did not shake me. Aquela situação não tirou o meu alvo. That situation did not Porque change havia uma me from my convicção muito target. forte Because it was do strong. querer de Deus. The will of God. E eu fui lá e pedi demissão. So I went there and I Demissão. hand over my letter. 29 anos e meio. For 29 and a half Eu não tinha years, qualquer cargo não, querida. I was not in a low Era um cargo position. muito alto. It was a very high position. Eu não podia errar. I couldn't make a mistake. Nós não temos o direito de errar We mais. don't have the right to make mistakes anymore. Deus nos deu God gave us essa ferramenta, this tool, esse privilégio this privilege de falar com to Ele, speak to Him, de ganhar tempo com Ele, to have this time with Him, de chegar lá no to quarto come into our e bedroom dizer: eu vou orar em línguas, and to say, Pai, I'm going to pray in tongues, sobre essa Father, situação, about this sobre a situation, minha família. about my family. Você tem falado tanto You've been speaking so e nada much tem mudado. and nothing changed. Eu vim aqui te So I dizer: came here to tell you dedique-se tempo that for this em time, orar em línguas. praying in tongues, E o Pai vai te revelar the Father will cada reveal to passo you em direção ao seu futuro. every step in the direction of your E future. queridos, no primeiro mês que eu pedi demissão, So in the first month eu lembro como hoje after que I eu fui left that job, tomar banho. I remember I went to have a shower. Era o segundo dia It was the second day do início do of the mês. beginning of the month. Era o dia que saía meu salário gordo. It was the day that my fat salary would. É muito bom Be falar de credited. fé It's good to speak of quando faith você ganha 30 when salários, you paid very 20 well, salários. when your salary is E high. agora eu estava But now I was naquela there condição in that que condition eu tinha que continuar falando de fé, that I had to continue sem speaking of nada faith, para me segurar. nothing to hold Mas a to. oração em línguas é uma âncora, But praying in tongues is an é um anchor. ponto seguro. It's a strong Eu lembro tower. que o chuveiro caindo no meu corpo, I remember the as water lágrimas falling, rolando, the tears eu falling, usando ainda a minha and I lógica. was still using my Vou logic. dispensar isso, vou dispensar aquilo, vou tirar isso, vou tirar I'm gonna have to aquilo. remove this, remove that, and cut this and cut that. E o Senhor dizendo para mim: And the Lord was saying to me, eu não sou maior do que um governo. am I not greater than a government? Eu vou te provar que te darei muito I mais. will prove to you that I will give you much more. 30 anos, For Marina, 30 years, Marina, em um lugar seguro naturalmente, in a place that was secure ganhando naturally, muito bem, earning a lot, nunca prosperei. I never prospered. Eu vim prosperar I am prospering. quando, por causa de uma direção And because of a que direction veio depois de um momento de oração em línguas, that came after a não moment de um praying in momento, tongues. momentos, Not one moment, moments, dias, days, meses, months, investindo. Era a investing vida das minhas filhas, in the life of my era meu daughters. emprego, It was my minha job, profissão, my era occupation, o futuro da igreja também, and the church as well. porque nós investíamos lá, Because we invested there. mas Deus nunca me deixou faltar. But God never Deus me let fez anything prosperar. lack. He calls me to Deus prosper. abriu as portas do He ministério, opened the doors of Deus ministry. abriu nações para eu He entrar. opened nations for me to get Deus me into. deu a ideia de fazer um treinamento profético. God gave me an idea Quem está to put together influenciando prophetic training that is influencing. com toda a humildade, eu digo isso. And humbly I say Outros this. ministérios, Other ministries, outras profetas tirando das cavernas. other prophets coming out. O Brasil está incendiado Brazil is on fire do profético. of the prophetic. Alguém precisou dar o botão de start. Someone needs to press the Apertar. starting button, to press it. E essa pessoa pode ser você. And this person can be you. Então, queridas, eu quero concluir com isso. So I want to close Você with pode ficar de this. pé. Can you stand to your feet? Vamos
só ensaiar. Let's just rehearse Você e here. Deus agora. You and God now. Não se preocupe com a sua vizinha. Don't worry about your neighbor. Isso aqui é só um This ensaio. is just a rehearsal. Mas em casa, But at home, procura praticar. start to practice Saia these. da zona Get out de conforto natural. of the comfort Uma zone. vez eu Now, orei once I prayed 6 horas em línguas. for 6 hours Você pode in other dizer, tongues. você viu alguma coisa? You might ask, did you see anything? Sentiu alguma Did coisa? you see anything? Sim. Yes. O maxilar doendo, My jaw was hurting. quase sem voz. I had no voice Mas left. eu sabia But I knew que o que Paulo disse, that what Paul said, que os segredos that divinos, the divine os secrets, mistérios, the a mysteries, porta para os dons the sobrenaturais, doors for elas supernatural estavam gifts, se abrindo. they were opening. Você pode não sentir nada You agora, might not feel mas anything você right está now, pavimentando but you are a paving estrada do seu futuro. the road of your Queridas, future. Let me tell eu you, sei I know que essa mensagem, that this message, ela não é it's not algo incomum para você, something not common for mas eu you, posso te garantir. but I can O guarantee Espírito Santo me the disse, Holy Spirit é told me necessária. it's A necessary. vida de pessoas aqui está em jogo. Life of people here are at Sabe? risk. Deus vai te mostrar God will show you livramento de acidentes deliverance from de accidents familiares seus. of your parents. Ele quer He revelar wants to aquilo que reveal o diabo está tramando. even what the devil is Ele scheming. quer que a gente acesse He wants us to as access ideias dele. his idea. Quem conheceu a mente do Senhor? Who know the E mind aí of Paulo Christ? diz, vós, porém, You tem a mente de can. Cristo. You have the mind of A mente de Christ. Cristo é estabelecida The mind of Christ quando is established cumprimos esse princípio de oração. when you fulfill this Não principle of oração prayer. rasa mais. Not just Mas superficial oração prayers em anymore, línguas. but praying in Você pode tongues. começar. Can e you você start está. now? Oh, ricanto Oh, labrashandalaye. rakamana Oh, ricanto labrashandalaye. Oh, ribaia sombre nehas. Oh, ricanto torobros. Eu oriento que você feche os seus olhos I tell you to para que close your nada te eyes. distraia. So nothing can Olhe distract para ele. Look to him. Oh, rimanahas. Requeriera So que kamana delelele house, broche. so requeriera Ribianto kamana. cosa bradares. So rilibricanto. Oh, rambrando logros. So que mandahas. So rilibricanto tototorobos. Sharababa se que terederebres. Ribilicanto torobobos. Por lábios gaguejantes e por línguas estranhas. A este In povo different falarei. To these people I will speak. Este é o descanso. This is the rest. Há descanso para suas There is emoções. rest for your Na oração em emotions. línguas. In É, praying in tongues. melhor que Rivotril. It's better than Rivotril. É melhor que qualquer ansiolítico. It's better than any other Está medication. com a alma inquieta. When you have your Ore em soul línguas. shaken. Ela Pray in abraçou tongues. robobobros. Oh, Riandorianda labace. Ricanta rababababras. Ore labacia andai. Ele canto ronorobrodorobos. Eu profetizo, Pai. I Em prophesy, nome de Father, Jesus. in the name of O Jesus, Espírito da the profecia. Holy Spirit of Neste prophecy. lugar. In Eu this place, profetizo. I prophesy. Calma. Calm, Paz. peace, Paz. peace, A paz que the excede peace that todo trespasses entendimento. all understanding. Dons espirituais Spiritual gifts se manifestando. manifesting. Você vai voltar a fluir. You will flow Você vai again. voltar a You sonhar. will dream Sonhos again. proféticos Prophetic e dreams sonhos naturais. and natural dreams. Você não vai ser uma mulher sem You're visão. not gonna be a woman with no Você vai vision. voltar a sonhar. You will dream A again. planejar. Não mais seus planos. No longer your plans, Os planos de Deus são mais but altos. the plans of God are Eles são higher. They melhores. are A Bíblia better. garante. The Bible E eu também guarantees. garanto. And I
É guarantee. muito melhor. It's much better. Redarabaseke